Seja bem-vindos ao Transformando-se. Hoje, talvez faremos uma pergunta que irá te incomodar um pouquinho. Mas quem está educando os teus filhos? A internet ou a família? Estou hoje com duas especialistas falando sobre esse tema. Com a doutora Renata, também terapeuta, especialista na harmonização. Olha que chique. É chique, vou até repetir. Harmonização emocional, e vai estar falando sobre as duas vertentes. E também a do lar, aquela que educa, como eu, como você, falando sobre a experiência da educação hoje. Então é importante você enviar esse link para muitas pessoas, muitas famílias precisam ter acesso a tudo que será dito aqui hoje, porque o nosso objetivo é transformar através da informação. A informação transformou a minha vida e hoje presto essa informação aqui no podcast, no canal RCI. Seja bem-vinda, Renata, seja bem-vinda, maravilhosa Vanusa. Ela não é, aliás, as duas são, né? Lindíssimas. Tão animada para esse bate-papo? Nossa, a expectativa tá lá em cima, né? Falar da área da família, como que é, Renata, para você essa experiência? Como tudo começou? Eu acho que família, quando você fala de família, a gente não tá falando da experiência pai, mãe e filho, Muito né? bom. A gente está falando de um assunto muito amplo, Sim. de uma magnitude assim, sem tamanho mesmo, é imensurável a forma que a gente consegue pensar sobre família. No direito em particular, Sim. né, minha formação, atuo com direito de família, quando você pensa em família, você não pensa só casamento, divórcio, filho, você pensa em patrimônio, você pensa no nascer, você pensa no morrer, né? Tudo está envolvendo a família. Como é que as famílias elas vão passar o bastão, como que vai a questão do inventário, né, a Uau. sucessão, foi muitas coisas envolvidas. Então, a gente, quando atua na área de família, a gente acaba São muitos temas. sabendo um pouquinho de cada coisa, né? Sim. A gente vai saber do direito civil, mas a gente também vai saber do criminal, porque a gente tem busca e apreensão de menor, a gente tem crime com criança, né? Aí daqui a pouco a gente precisa saber dos contratos, a gente precisa saber de hold, a gente precisa saber de patrimônio, precisa saber direito imobiliário, então é muito amplo. Porque a família, na verdade, é uma instituição. Sim. E uma família forte é uma sociedade forte. É verdade. Agora, se você tem aí no âmbito social famílias com muitas questões, problemas, a gente também está falando de uma sociedade com muitos problemas. Exatamente. Essa é a realidade. E como terapeuta? Falei certo? Harmonização emocional? E como terapeuta? Então, a harmonização emocional é uma coisa que me pegou ali, eu fui picada por isso, né? Sim. Eu comecei a namorar o tema de saúde mental no próprio direito, né? Atuando ali, muitas das vezes a gente, com a ótica ali da experiência, da consulta, né? Da conversa com o cliente, você vê assim, poxa, isso aqui não é um divórcio.
Sim, Isso aqui é para além do divórcio. Vai divorciar e não vai resolver, que é uma questão emocional, né? exatamente. Aí, às vezes, você vê a demanda no judiciário, você fala assim, o judiciário vai entregar tudo que essa pessoa está pedindo, vamos supor, Sim, né? claro, os Mas direitos. não vai entregar a expectativa que ela criou aqui Sim. emocional, Uhum. né? Então, a gente vai percebendo. E ao longo desse tempo que a gente vai trabalhando ali, eu sempre tive o cuidado de ter uma advocacia muito humanizada, Sim, né? A pessoa não é só um número de processo, ali tem uma vida, ali tem família, sim, ali tem uma pessoa que te confiou, né, a sua expectativa no advogado, tem um tempo que essa pessoa vai esperar, tem o julgador da ação, então assim, você pode fazer um belo trabalho, você também vai contar com o judiciário, e o judiciário às vezes entrega um tempo muito alongado, então a pessoa sofre pelo tempo, pela sim, expectativa, enfim. Então a gente sabe que a vida tem aí as questões emocionais, né? E sim, ao longo da vivência, você vai estudando quase que indiretamente essa questão de saúde mental, sim. emocional. Porque cai no direito a parte Não psicológica? cai, não, mas a gente estuda sobre filosofia, a gente estuda sobre sociologia, né, a Sim. história do direito, a gente percebe a vida Uhum, de uma outra maneira. O direito, ele traz uma amplitude de entendimento uhum. muito grande. Tem que estudar várias questões da sociedade, né? Do direito civil ao criminal, por exemplo, né? A gente transita em muitas esferas, até a gente virar especialista numa área que a gente se apaixona mais. Mas em relação à saúde mental, emocional, eu comecei muito despretensiosamente por conta de uma pesquisa que me fizeram no Instagram. Uhum. De uma. Não era minha cliente, eu nem sei quem é, na verdade, foi uma conversa ali, e ela me disse da dificuldade que ela tinha, porque ela acreditava que o filho poderia estar sendo abusado, porque ia de um lado para o outro, assim, guarda compartilhada, ia um final de semana para casa do pai, ficava com ela, e a criança voltava ali com uma demanda de que poderia ser um abuso, porque voltava com o órgão genital Uhum. machucado, Sim. e ela questionava. O pai dizia que era fimose, que estava mexendo na fimose, mas ela achava que não, que a criança estava com alguns outros desdobramentos ali Uhum. no comportamento. E aquilo me trouxe uma angústia muito grande, e aí o algoritmo, você começa a pesquisar, ele vai te Claro, entregando muita claro. coisa, acaba, de uma certa forma, tendo muita informação, até que eu fui fazer uma especialização em abuso, né, com como defender crianças no abuso sexual, na internet, me aprofundei um pouquinho disso, fui a Brasília estudar, já fiz com essa especialista, que é a Leiliane Rocha, Uhum. uma segunda certificação que eu gosto muito, e daí eu passei a palestrar sobre o tema, porque a gente começa a aprofundar e a gente não sai mais disso. Mas é muito doído, não é muito Eu fácil, imagino. né? Você toda hora, porque toda hora você se depara com coisas horrorosas. E se você mergulhar nisso, é um show de horrores Eu mesmo, né? imagino, eu imagino. Mas eu fui num ponto ao outro, mas estou voltando aqui na Eu, saúde sim, sim, sim. mental. E aí, a partir disso, também comecei a estudar psicanálise, estou quase finalizando a psicanálise. E aí veio a harmonização emocional, que é uma Que coisa que é um método é um com alguns método, pilares. são 12 pilares que vai trabalhar num todo, né, o ser humano como um todo, é autognose, é autoconhecimento. Então, Uhum. para você, para aplicar em você, é Que maravilhoso. maravilha. Autoconhecimento mesmo. Vai falar sobre a sexualidade, sobre a rotina, sobre a mente humana, sobre a forma que você lida com o dinheiro, né? Os seus temperamentos, como Ai, que você amo, dorme, amo. como você pode melhorar os seus hormônios do bem-estar. Então, são 12 pontos que Pilares. a gente trabalha de autoconhecimento. E autoconhecimento salva a gente de um monte de coisa, né? Total, total, total. É muito bom. Exatamente. Gente, quero aqui. Ai, eu amo quando você faz isso, Rômulo. Rômulo, eu quero pedir, já que você coloca em pauta esse caso, né? Eu estou sabendo hoje, então não tenho muito, por isso, graças a Deus a Renata está aqui, mas eu pontuei, já corrijo a minha fala do lar, é sim, do lar, mas também é uma Sim. empresária. É isso. A empresária, ela como que seria? Não é administradora, mas é sócia da marca Galácticos, não é isso? Não, Me fala, se então. apresenta aí. Porque eu falei, não, o Espírito Santo já falou, peraí, você está diminuindo a minha filha, Não, volta aí, imagina, fala aí. imagina. Não. Então, prazer estar aqui com você, né? Você é uma querida, né? Através de você a gente conheceu, né, tantas pessoas e estou muito feliz por estar aqui, É uma honra. falar um pouquinho daquilo que a gente tem vivido também e aprendido, né?
E então, eu sou CEO da Domini. Obrigada. Então, E eu falei, onde, Então- Galáctea? Eu não tinha isso, Renata Meta Não, mas faz mas ela vai parte. chegar lá, Vou ela chegar vai lá. chegar lá. A Domini, ela chegou para mim através de um trabalho que eu já desenvolvia aqui, representando uma outra marca, Uhum, né, de roupas de ciclismo. certo. E quando eu parei com essa marca, eu tive a oportunidade de iniciar uma marca do zero, que é a Domini Sportwear, né? Então, a gente iniciou esse projeto do zero, que é a Domini. Dá uma viradinha. Ah, e através do trabalho que eu já desenvolvia, eu sempre fui da ação social. Sempre? Então, assim, desde que eu me conheço como cristã, Glória a Deus. antes eu fazia, mas eu não entendia o que eu fazia, né? Sim. Era aquela questão minha mesmo com as pessoas. Mas no momento da minha conversão, eu entendi um propósito e segui Glória a caminhando Deus. nesse propósito. Então, através de uma oportunidade de ir para o pedal para cuidar da minha saúde, Sim. eu iniciei um grupo que se chama Galáctico, que é um grupo de pedal, onde a gente tem um trabalho, tipo uma ação social com um nome de pedal, Sim. onde a gente introduz pessoas que querem iniciar no esporte. Uhum. Por 2 anos e meio eu fui tarjada como a do piquenique, que gostava de... Uau! que não pedalava, mas gostava de um piquenique, mas porque era uma estratégia para levar pessoas para pedalar com a gente. Sim. Então, essas pessoas que muitas estavam com problema de obesidade ou problemas psicológicos, elas tinham a oportunidade de sair um pouquinho ali de dentro da sua própria mente, que é uma prisão, para quem, como a gente sabe, né, pessoas que têm problema psicológico, Sim. às vezes ela não se permite usufruir daquilo que está ali, né? Exatamente. E a Renata já era minha amiga, já, né? Minha irmã em Cristo. Conheci ela no Radical, onde lá eu estava servindo, cuidando das crianças e os bebês dela, que hoje estão 18 anos. Sério, Renata? Eu ficava lá. Quantos filhos, Renata? Eu tenho 2, são gêmeos, Eduardo e Bernardo. Eduardo. Já estão quase adultos, vão lindos. fazer 18 anos, vai nos ajudava lá com essa Então. criança. Eu levava as meninas pro Radical, ela ficava com eles. Então, e assim, ali no Radical, né? Isso que Ah, bota 10 Que- anos aí, uns né? 14, né, minhas 14 anos. Porque eles Sério estão que com vocês se 18. conhecem esse tempo? Que Que porque as legal. crianças estão fazendo 18, eles As tinham crianças, 3, tá? 4 Todos anos. adultos, tá, É. gente? As É crianças. tia Vanusa, tá? Bota aí, nessa... Então, e... 12 anos com certeza É. tem. Então, a gente foi se reencontrar pós-radical no pedal. Sim. E foi muito interessante porque eu estava fazendo o que eu acabei de falar, né? Levando pessoas para fazer um pedal de iniciante. Ela estava nesse pedal e eu me identifiquei muito com ela. A gente começou a conversar e todo mundo ali, capacete, óculos, a gente às vezes não se conhece, né? E aí eu me identifiquei muito com ela, trocamos contato. E aí eu tô em casa assim, olhando para ela e falei, gente, mas uma conexão assim, parece que eu conheço. Aí eu, do nada, tentando falar com ela. Sério? Ela já estava na mesa de café com os filhos e eles que falaram, né, tia Vanusa? E aí a gente, meu Deus. Que legal. E a gente se reconectou e como eu já fazia esse momento que, tipo, hoje a gente tem o nome, Trilhas que Curam. Sim. Mas na época eram os piqueniques. Sim. Aí ela era a palestrante que levava a palavra. Sério? A Muitas Gisele, vezes. né, ministra de música, ela levava um cavaquinho, E a gente ia ukulele. para pregar a palavra mesmo. Não era, aí já não tinha esse viés terapêutico. Sim. Não. Era uma palavra que Era a gente... algo evangelístico. Não é terapia, mas é terapêutico também. Mas É era terapêutico, mas não com esse nome, né? A gente ia para ministrar a palavra sem falar de terapia, não tinha nem na E ideia. era em não qualquer essa, lugar, né? tipo no canal ali, na passagem. Mas terapêutico com certeza. Sim. A gente rodava tudo e isso a gente foi, né, crescendo. O grupo em 2 meses virou 70 mulheres, hoje já legal. são 280 e poucos Nós membros. já especialista em grupoterapia, sem estudar grupoterapia. Então, Ok. aí nasceu o Pedal Solidário também, que acontece uma vez por ano, que é um evento que promove o encontro de todos que desejam ofertar e ser bênção na vida de outras famílias, doando alimento. Então, a gente faz um café da manhã no shopping ali, a gente faz uma festa, Uhum. e ali a gente se reúne e faz um momento ali de arrecadação, né? Já chegamos a arrecadar 1 tonelada e 600 quilos de alimento. Glória a Deus. Então, acontece uma vez por ano. O Trilhas que Curam, ele acontece uma vez por mês. Uhum. Né? A gente vai fazer agora, dia 3 de outubro, aniversário de 1 ano. Já deixo o convite Estão para convidados. quem quiser participar lá na Marquês de Olinda.
Primeira Igreja Batista de São Cristóvão, Pibisque. A gente vai estar anunciando nas redes sociais, mas vai ser dia 3 de outubro, uma tarde, trilhas que curam entre 4 paredes. Não percam. Fala novamente que ela vai gravar agora. Fala novamente. Gravou aí, pegou essa parte? Pegou? Mas A gente vai estar Vanúzia, divulgando. Ô, Vanúzia, você, no caso, junto com seu esposo Aham. empreendedor. Ele sempre empreendeu, né? Desde muito cedo. E a gente vai completar esse ano 34 anos de Ai, que casado. lindos! E com os filhos, né? E meu- como foi empreender com crianças e educar, estar presente na vida deles, mesmo desenvolvendo na vida profissional, porque hoje você está falando como essa dona de casa, mesmo sendo CEO da empresa, mas hoje você está sendo essa voz de educadora do lar. Como, mesmo empreendendo, vivendo o que você está vivendo no pedal, com trilhas que cura, todo esse movimento que você faz, e ainda assim entender, porque é muito mais fácil você se distrair com as dores das outras pessoas, né? É muito mais fácil olhar para a dor do outro do que para a sua própria dor, ou seja, para aquilo que a sua família está necessitando. É muito comum, principalmente ministerial, os membros ser abraçados, né, pelo pastor, pela pastora, e não recebem dos próprios pais, né? Como que é, como mãe, fazer essa gestão familiar? Fala um pouquinho para essa mãe que precisa desse direcionamento. Então, se eu chegar aqui e falar que é fácil, é simples, eu vou estar mentindo. Eu tenho meus dias de guerra, meus dias de luta, mas eu tenho um Deus que é fiel e sempre a questão da percepção, sabe? Eu sempre fui muito focada em dar prioridade às coisas do Senhor, Tá, sempre. Ele é o primeiro. tá. Mas o meu primeiro ministério é a minha família. Glória a Deus. Ele me deu a minha família como ministério. E eu já abri mão daquilo que eu entendi que era meu ministério, que foi um tempo em que eu tive a oportunidade de gravar um CD. E eu tava em todas as rádios, viajando, com banda. Eu tava, vamos falar, tava fluindo, tava indo. E Deus me fez olhar para dentro da minha casa, Aleluia. pro meu primeiro ministério, e parar com tudo. Ninguém entendeu nada. Muitos me criticaram, falaram, como assim? Por que você fez isso? Mas eu sabia o que a minha família naquele momento precisava, meus filhos. Então, eu só falei para o Senhor, né? Eu me lembro que eu fiz uma oração. Falei, Senhor, eu não vou só cantar, eu não quero só cantar. Eu te falei sobre isso. Sim. Eu quero ter experiências contigo e não me alimentar das experiências dos outros, dos milagres dos outros, mas eu quero viver os meus milagres. Aleluia. Então, aonde o Senhor me mandar, eu vou, o que o Senhor me pedir para fazer, eu vou fazer. Mas me permita viver os meus milagres. E até então, mesmo já tendo gravado um CD, tocando em todas as rádios, viajando com banda, sabe? Uau. Aos olhos de todos, eu tinha conquistado, eu estava indo. Mas eu sabia que ainda faltava algo, porque o Espírito Santo me incomodava. E eu sentia falta de algo. Eu ainda não tinha vivido experiências com Deus, milagres. Então, naquele momento ali, eu entendi que eu precisava parar Uau. e entender o propósito de Deus para mim. Então, eu parei, né? E naquele momento ali, eu tive uma virada de chave. Mas eu fui levada para um lugar aonde eu fui servir. Glória. E o meu filho estava afastado, não tem como não falar sobre isso, né, Rê? Meu filho estava afastado há 2 anos do Evangelho. Aí essa moça aqui, mas a Gisele, me levaram para um sítio. A gente foi para o sítio e lá Deus ministrou, assim, através da vida do esposo dela e Gisele, sobre questões que eu precisava fazer. Uau. E não foi uma vez, foram 2 vezes que aconteceu, mas nesse momento, nesse tempo, eu entendi que eu precisava olhar para dentro da minha casa e dar mais atenção para o meu filho. E então eu fui com ele conversei com o meu pastor, ele me abençoou, ele entendeu que eu estava vivendo aquele momento ali que era tempo de eu cuidar da minha casa, então ele me abençoou e falou, vai filha, cuida da tua casa. E o meu filho tinha tido um novo começo na Lagoinha, que tinha acabado de chegar na cidade. Só que estava todo mundo indo para lá. Então, como que eu também ia fazer a mesma coisa? E eu era conhecida, então tinha um peso maior.
mas com a bênção do meu pastor, pastor Arthur, uma bênção, eu fui. E lá eu cheguei e perguntei aonde precisa que sirva, o que vocês estão precisando. E eu fui servir, cuidar ali na área dos banheiros. E eu Uau. fiquei por 2 meses ali, até que uma irmã chegou e a líder, a Kelly, né, Ana Kelly, ela era líder na parte da recepção da igreja, e eu atendi ela, falei com ela o que ela estava precisando, e ela falou para mim, Deus está me chamando, tá me pedindo para te chamar para perto. Você pode vir segunda-feira? Aí eu fui. Ali ela me levou para a recepção da igreja. Fiquei mais 4 meses ali na recepção. Dali fui para a produção de palco, mais 3, 4 meses na produção de palco. E ali Deus foi, sabe? E eu fui me permitindo, porque assim, quando chegava tipo, os pastores chegavam e me davam algum cargo antes, eu tinha muito medo. Então eu sempre falava assim, olha, eu ajudo, mas eu não quero liderar, eu quero ajudar. Eu tinha muito medo da liderança, sabe? E o Senhor sempre me chamando para liderança. E eu falava sempre não, antes, né, quando eu estava fora. Mas quando eu fui para Lagoinha, eu orei e falei para o Senhor, não vou falar mais não, o que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer. Glória a Deus. Mas não sou eu, é o Senhor que vai fazer. Então eu comecei a viver a experiência na medida que eu me permitia. Parabéns. Eu obedecia, aprendia e vivia milagre. E foi assim, dia após dia. Eu falo que a minha passagem na Lagoinha, por 4 anos, foi um tempo de obediência e de aprendizado. Na medida que eu obedecia, eu aprendia e eu vivia meus milagres. Junto com o seu filho Junto e com sua meu filha. A sua filho, família toda. A minha família toda foi congregar ali, meu filho e meu esposo, que não me acompanhava assiduamente, passou a estar comigo. Desde então, eu não chamo mais. Antes, eu tinha aquela coisa de ficar ali, não, vamos comigo, vamos hoje, vamos. Ali acabou, nunca mais. Pela não existe. obediência. Agora ele vai porque ele entende que é assim, que é necessário, que ele precisa buscar, sabe? Meu filho tá no ministério, né? Nunca mais se afastou do Senhor. Glória Hoje a Deus. ele está no louvor, é uma bênção. Casado com 29 anos, um marido abençoado, sabe? Uma esposa, um presente de Deus nas nossas vidas. Então, assim, eu olho para o meu filho e eu falo assim, Pelo Senhor, histórico que ele passou. obrigada, né? obrigada, valeu a pena, sabe? Tudo aquilo que eu renunciei para viver o propósito que Deus tinha para mim. Porque o tempo que eu vivi lá de obediência e aprendizado me ensinou porque eu ia viver aqui fora. Sim. Porque eu nunca havia pedalado, nunca havia tido nenhuma experiência com nenhum tipo de liderança. E as coisas foram acontecendo de uma forma não muito que natural, porque os pastores, eles oravam, chegavam e me entregavam o cargo. E eu passava mal, ia em obediência, né? Então eu liderei o primeiro GC Pink, eu fui a líder. Parabéns. O primeiro lar que recebeu foi a minha casa. Glória a E Deus. eu fiquei liderando por 6 meses. Aí veio a pandemia. Na pandemia, a gente era o GC que funcionava com limite total de pessoas. E os outros, às vezes, aparecia, assim, o líder e era mais um, ou não aparecia ninguém. Então, assim, e isso, né, foi mexendo com tudo que aconteceu ali, as coisas que eu vivi. E 3 dos primeiros GCs que surgiram foram líderes que eu preparei. Tipo assim, quem era eu? Não era eu. Vamos. Eu entendia que era o Espírito Santo. Era o Senhor, não era eu. Eu não tinha condições, capacidade. Quando a pastora me chamou, a pastora Ana, eu falei para ela, pastora, tem muitas pastoras, tem pessoas mais capacitadas que eu. Ela falou, Vanusa, nós não estamos escolhendo porque nós queremos. Nós oramos e Deus falou que era você. Então eu ia. E aí, pós-pandemia, a pastora novamente orou, pedindo ao Senhor direção. E aí me convidaram para ser coordenadora das líderes de GC. E eu fiquei por 1 ano e pouquinho coordenando. E vivi muitos milagres nesse tempo. Era uma dependência de Deus, assim, que eu, assim, sabe? Deus falava, você ouvia ali e acontecer. Então, era muito natural e ali, meio que eu passei por um treinamento, né? Eu fiz o carisma, me formei no carisma. E chegou um determinado momento que a gente estava lá no sítio, aí o esposo dela na piscina comigo lá, e eu assim, sabe, fluindo, feliz. Me encontrei. Tô no ministério, agora eu sei, agora é isso. Obrigada, Senhor. Não tenho mais medo. Tava evangelizando, tava fluindo, tava acontecendo.
já estava no pedal, já era representante de uma marca, que eu fui comprar uma roupa de pedal e eu tinha orado antes pedindo a Deus um trabalho. Como foi minha oração? Senhor, me dá um trabalho que eu não precise deixar as tuas coisas, que eu tenha tempo para fazer as coisas do Senhor, tempo para minha família, mas que eu possa empreender. Sim. O que eu vou fazer? Aí fui pro culto, chorei, penso, Senhor, fala comigo, porque eu tinha que tomar uma decisão. Meu marido queria abrir um negócio de comida para mim. Eu falei assim, não, isso é prisão, não quero. É porque eu acho que a pessoa tem que sentir aquilo que tá fazendo, senão não flui. E não era comigo, sabe? Nada contra quem trabalha, quem faz com amor e é bênção. Mas eu não me identificava, entendeu? E eu queria alguma coisa. E aí, no outro dia, após o culto, eu tentando comprar uma roupa, a dona da marca vai falar, quer ser minha representante aí no estado do Rio? Aí como que é isso? Só sei que fui a representante que mais vendeu para a marca no estado do Rio por 2 anos. E aí, quando eu parei com essa marca, que eu recebi o convite para iniciar a Domini. Entendeu? Domini. É a Domini Sportwear, que hoje é a minha marca que está fazendo 3 anos, esse ano. A gente já vende em todo Nunca o Brasil. imaginou na vida. Não, os sonhos de Deus são maiores que os nossos, né? Eu sonhava em ter uma loja vendendo as marcas que eu ali representava, que já eram 2. Não de ter uma marca, Sim. sabe? Mas o Senhor é bom, né? Tudo a partir de uma obediência, de voltar-se para a família, entende? Sim. Sei que expandir no mundo secular, claro, nos dá visibilidade e também nos torna relevante, impactamos as pessoas que estão à nossa volta. Mas quando você se permite, através da sua família, o impacto é de dentro para fora, não só os seus filhos, seu esposo, como dela, que não tinha aquela compreensão direta de ter que congregar, entendeu, porque não é, a gente aprende muito mais com exemplo até do que com palavras. É muito comum uma mulher ficar, vamos para a igreja, e fica fazendo aquele pressão para o cônjuge e os filhos participar. Não, ela decidiu parar no ministério, que estava aí grande evidência, e retornar, às vezes é necessário. Enquanto você falava isso, eu me lembrei de Isaías, né? Esquecer as coisas passadas, as coisas antigas, porque eis que eu faço coisa nova. Vamos para o comercial e logo após nós vamos voltar para aquele tema, tá, Renata? Aí vamos ser bastante... Eu quero muito que você fale daquela forma bem construtiva, muito perfeita. A gente tem que gravar isso e postar. Eu não tenho acesso a essa informação, eu tenho de forma superficial. Então, eu gostaria mesmo que foi bem da forma que você me explicou ali, para termos gravado e postar para as mulheres terem acesso a essa informação. Minha filha acessa o Robão, de vez em quando eu tenho que estar lá, eu fico em cima dela, mas devido a tantos compromissos, a gente se perde, sim, na educação dos filhos. Então, é importante você entender que o tema hoje é quem está educando os nossos filhos? Nós, como pais, ou a internet? Certo? Comercial. Une pessoas, ele une propósito. Agora eu tenho uma nova parceira do programa Podcast Game. Carioca Beauty, como sempre, Jesus. Como sempre, você vai ter ela aqui nas minhas mídias sociais para o meu trabalho maravilhoso que ela produz aqui no espaço dela, Transista, primeira linha, ela muda o teu visual. Se você passa por aqui, não importa quais são as dores que você enfrenta quando você olha no espelho. O espelho não é o seu problema. Aqui é a solução pro teu cabelo sair daqui, seu corpo realçar e sair daqui lindíssima no espaço Carioca Beauty, Cabo Frio. É o espaço que fica no centro de Cabo Frio. Então, quer mudar, quer transformar, esse lugar é o lugar certo para você. Já tá bom, mas uma vez um abraço. De não ser mais a mesma. Toda transformação, ela começa com uma escolha, a escolha de cuidar. Assim como eu acredito que o cuidado transforma vidas, eu também acredito que aqui, em Filhos de Pelo, tem tudo que transforma a vida do seu pet. Por isso que eu escolhi apresentar a Filhos de Pelo, um lugar onde você encontra tudo o que o seu melhor amigo precisa. Alimentação, medicamentos, acessórios, brinquedos, produtos de higiene e um atendimento feito por quem realmente ama os seus animais. Porque eles não são apenas um animal de estimação, eles fazem parte da nossa família. Portanto, eles merecem o melhor. Venha conhecer a Filhos de Pelos, aqui na Avenida Justiniano de Souza, 830 Rasa, bem pertinho do supermarket. E também com entregas gratuitas, hein, pessoal? Ó, chama aqui no WhatsApp, valeu?
E na quinta-feira, dia 13 de agosto, às 7 horas, esperamos você para uma live especial aqui no Modinha de Análise. Para descobrir uma cor certa pode fortalecer a sua estima e te preparar para viver a experiência da 10ª edição, a 10ª Live Análise. Vai sortear um vale compras no valor de R$100. E a Paula vai sortear uma vaga para a 10ª edição, a 10ª chave. Escreva "eu vou" nos comentários e marque uma amiga que quer viver essa experiência com você. Nos encontramos quinta-feira, dia 13 de agosto, às 7 horas. Une pessoas, ele une propósito. Agora eu tenho uma nova parceira do programa Podcast Game. Carioca Beauty, como sempre, Jesus. Então, sempre você vai ter ela aqui nas minhas mídias sociais para o meu trabalho maravilhoso que ela produz aqui no espaço dela, Transista Primeira Linha. Ela muda o teu visual. Se você passa por aqui, não importa quais são as dores que você enfrenta quando você olha no espelho. O espelho não é o seu problema. Aqui é a solução pro teu cabelo sair daqui, seu corpo realçar e sair daqui lindíssima no espaço Carioca Beauty, Cabo Frio. é o espaço que fica no centro de Cabo Frio. Então, quer mudar, quer transformar, esse lugar é o lugar certo para você. Já tá bom, mas lá vem meus mandados. Por trás da Cheesecake existe uma história. Tudo que nós fazemos com muito amor, com muito carinho para cada cliente, para que venha saborizar delicadamente cada doçura que nós preparamos aqui, com muita dedicação. Trazer alegria, trazer satisfação, participar dos momentos felizes de cada um, ver cada cliente aquela alegria de satisfação de cantar o seu parabéns, festejar seu momento de alegria, felicidade, gratificação, né? Gratidão por um momento importante na sua vida. Aqui na Cheesecake, nós não fazemos somente doces, delícias, mas também participamos dos momentos felizes de cada cliente. E aqui está nosso trabalho lindo, né? Que vou viver esse momento do meu cliente. Seja bem-vindos. Como eu disse no início do programa aqui, essa pergunta vai te incomodar um pouco. Quem está educando os teus filhos? Nós estamos aqui mexendo na ferida, sabe por quê? Porque nós queremos que a sua família seja abençoada. Eu sei também que você quer que Deus faça o que é a responsabilidade sua. E o nosso propósito é te despertar, porque o Senhor confiou os filhos para que nós educássemos e os liberasse para a vida com responsabilidade. Eu sei que temos as demandas da casa, ministerial, profissional, mas nada melhor deixar um legado na vida dos filhos. Coisa triste depois, na fase adulta, os filhos não ter desejo nem de voltar para vê-los para um café da tarde, para um almoço. Pense nisso. Vamos começar aqui, gente. Ô, Rômulo, se deixar eu fico filosofando aqui, tá? Muito bom. Quem não gosta de ouvir? Eu fico aqui te ouvindo, eu gosto de falar. Eu amo filosofar. Eu estou bem retida aqui, falei, não, eu quero ouvir bastante. Vamos lá, Renata. Fale sobre que hoje essa plataforma, o nome correto, a pronúncia, me fala sobre esse processo, já que quem está educando os nossos filhos? A internet ou a família? Fale sobre. Assim, a gente precisa criar um pano de fundo aqui para a gente compreender muitas coisas, porque eu acredito que é um tema que gera muita angústia nos pais. Sim, né? Sim. E a gente, como pai e mãe, a gente sempre carrega uma culpa, algo verdade. que parece que você nunca está dando conta, você nunca é o verdade. suficiente, você nunca tem informação suficiente, porque assim, eles são doutores no digital e a gente é analfabeto. Exatamente. Então já começa por aí. Então a pergunta é, quem está educando os nossos filhos? Tá. É a família ou a internet? Eu acredito, Paula, que o que acontece? Os nossos filhos, eles recebem uma influência muito grande do convívio familiar. Tá. Mas as nossas crianças, começar pelas nossas crianças, elas também recebem outras influências desde sempre. Sim. Então, no momento que você coloca uma criança para estudar na escola, ela passa a ter influência do meio que ela tá, dos amigos que ela convive, Sim. dos professores, se o professor é um professor amoroso, se é um professor que grita,
né? Se aquela criança que está lá com ela, a sua família é cristã, mas a outra não é. Sim. Se aqueles pais falam palavrão, aquela criança já pequenininha já reproduz esses palavrões. A gente tem que entender que os nossos filhos, eles não estão totalmente protegidos na vida como a gente acredita, Uau. né? Já começa por aí. Saiu de casa, e aí, dentro de casa, se você tem uma ajudadora, tem influência dessa ajudadora. Se ficar na casa dos avós, tem Tem uma influência dos avós. influência, sim, Então, nós somos ministrados todo o tempo. sim. A questão é que isso era num padrão menor, né? A Sim. influência, uma influência controlada, uma influência. Hoje nós temos um problema crônico, que além disso que a gente pode falar, a religião, a igreja, Exato. né? Os nossos filhos recebem essa influência dentro desse convívio que eles estão. O esporte, às vezes faz um esporte, recebe essa influência, beleza. Mas a parte, além disso que nós temos um certo pequeno, mas um certo controle, ou pelo menos uma observação a olho nu, né? Nós temos a concorrência com o algoritmo. E o algoritmo, ele não tem moral, ele não tem valor, ele não tem pudor. O algoritmo, ele tá, na verdade, preocupado com aquilo que ele faz para captar sua atenção. Sim, sim. Então, esse é o grande problema. Então, assim, o que que os nossos filhos estão consumindo? Tá. Qual é a influência do algoritmo que está chegando para eles e se eles têm maturidade para absorver isso. Eu acho que a conversa passa por aí, Tá. né? Então, o que acontece? Dá para a gente tirar os nossos filhos do mundo digital? Claro que não. Não. É uma conversa, ela é uma conversa hipócrita se a gente entrar por esse caminho. Tá. Mas nós precisamos ser responsáveis para saber o que acessa, como acessa, o tempo de acesso. Então, por exemplo, a gente pode colocar lá os controles parentais no digital. Eu uso, por exemplo, o Family Link, eu sei. O Que tempo legal. de tempo de tela que meus filhos ficaram ali, o que acessaram e tudo mais. Ok. Qual o aplicativo? O Family Link. Eu uso o Family Link. E aí, eu por exemplo, o celular tá linkado, então se eles estão na rua, eu sei, ó, tá demorando chegar em casa. Ah, tá vindo do Arraial do Cabo, tá no ônibus, eu consigo saber. Então, não é para você controlar o seu filho a ponto de tirar essa autonomia de viver, porque a gente não consegue colocar os nossos filhos numa bolha. Tá. Nem deveríamos fazer isso, porque isso é danoso demais. O que a gente precisa, eu entendo dessa maneira, a gente precisa ensinar os nossos filhos como sair da bolha e viver com discernimento. Perfeito, E Renata. isso precisa de inteligência digital, inteligência emocional, entende? Responsabilidade espiritual, tem uma série de conversas aqui. Tá. Então, esse caso em particular, né? A gente perdeu aí uma menina de 13 anos no Discord. Discord. É um aplicativo. Eu não conhecia. Na verdade, o Discord tem sido assim Tem quanto tempo? amplamente criticado a morte dela. Não, o Discord. Não, é um aplicativo que não é Antigo. novo, não. É antigo. Mas as é onde eu crianças, tava, as onde eu crianças tava. não estão só no Discord. Por exemplo, existe casos de abuso sexual dentro do WhatsApp. Eu conheço um caso, não pessoalmente, mas em estudo por conta de palestras que eu faço do tema, que a mãe tinha uma criança, tinha um grupo de escola ali, e a mãe passou o olho e tinha uma criança, uma suposta criança ali, conversando com com a filha dela, mas com a escrita muito rebuscada. Olha que Se olhar, mas passando parabéns como uma essa mãe. criança, mas a escrita muito rebuscada. Vamos brincar? Vamos não sei o quê, num grupo de escola. Aí ela passou um pente fino ali, fulano eu conheço, ciclano eu conheço, mas a linguagem, o linguajar de criança é diferente de um adulto, até né? a digitação. Até a forma que digita e tudo Sim. mais. Aí ela falou, pegou o telefone e começou a conversar com essa suposta criança no separado do grupo, como se fosse a filha dela falando. Sim. Marcando encontro, marcando para brincar, do que gosta, foi aprofundando e a pessoa ali buscando a informação com a criança até que ela buscou ali, eu quero arrumar um encontro, tal. Resumindo, quando ela se apresentou ali, a pessoa sumiu. E aí era um adulto dentro do grupo da escola, dentro do WhatsApp. Então nós temos, falando de abuso sexual, Sim, em todas as esferas, até dentro das igrejas. sim, exatamente. Então, assim, não é o Discord só. São vários Nós métodos. temos eles- no Telegram,
Sim. Telegram, nós temos no Instagram, nós temos no WhatsApp, nós temos nos esportes onde as crianças estão. Existe aí documentário do pessoal de ginástica olímpica que era abusado, Abusados. né? E sim, tem várias histórias de pessoas que estavam ali. Os pais confiavam aquelas crianças, né, aos treinadores, e eles eram vítimas de abuso. A igreja tem abuso com fartura. Total. Só que é A muito própria velado, Damares passou dentro da Então, igreja. nós temos, então, assim, agora, a gente precisa perguntar o que leva uma menina de 13 anos se submeter a um desafio, por exemplo, no Discord. O Discord tá sendo uma plataforma amplamente criticada e tem tido muita violência mesmo, de verdade. Uhum. Porque ela é muito acessível, em que sentido? É um aplicativo gratuito, mas é uma de comunidade. Então, por exemplo, eu posso trabalhar com vocês duas dentro do Discord. A gente faz um grupo ali, uma comunidade de terapia. Tá Dentro tudo do certo. Discord. Ah, eu posso fazer um grupo de trade ali, falar de investimento. Pode, dentro do Discord. Eu posso fazer um grupo ali que vou tratar de advogados. Né? Não significa que todo mundo que está ali é para jogo. Sim. E tenha as plataformas de jogos. Agora, por que que tem muita violência dentro dos jogos? Porque onde estão as crianças. Então, onde estão as crianças, certamente vão estar os abusadores, os pedófilos, Exatamente. entende? Então, assim, e a gente desconhece esse universo. Como pai e como mãe, a gente não conhece esse universo. Sim. Tá Sim. certo? A gente não consegue chegar lá e Não. acessar e perceber. Agora, por que que os nossos filhos se submetem a um desafio e não têm discernimento para saber que aquilo é o E uma mal? menina de 13 anos. Por que que uma criança tá lá e quando ela tem contato com pedófilo, ela não tem discernimento para falar isso aqui tá errado? Então, a gente está errando Na educação tem que na falar. informação, não está chegando. Então, a gente acha que a gente protege nossos filhos porque a gente coloca o dedo na cara e dá princípios morais e religiosos, mas a gente não está ensinando a viver no mundo de hoje. Como, Renata? O pai gente- pode instruir. A Porque gente o tem que abuso é até com meninos e meninas. normal, menino e menina. A gente, na estatística, as meninas têm um número, a estatística mostra que é o maior número de abusos, de vítimas de abuso, são as meninas. Mas os meninos também são abusados, são violentados. Então, por exemplo, o diálogo é algo que os pais precisam ter com seus filhos. Às vezes, Importante. olha, a criança está desfraldando lá. Está desfraldando. Tá, Aí, vamos apontar duas formas de família. tá. Essa criança está desfraldando, ela para chamar atenção, ou para não controlou, ou para chamar a atenção dos pais, ela foi lá e fez xixi na calça. Aí a mãe vem com toda a paciência e fala: poxa, você fez xixi, mas a mamãe não tem um piniquinho aqui que faz o xixi, mas tudo bem, mamãe vai botar uma fraldinha em você. Ah, não quero mamãe fraldinha, então vou botar a cuequinha, mas isso acontece, você tá crescendo, você tá ficando um rapazinho, se você precisar fazer o xixi, você chama a mamãe, conversa com a mamãe te ajuda, não é isso? Uhum. Então, o que você fez com essa criança desde sempre? A gente pode conversar. Se você erra, você tem um diálogo comigo, você tem Uhum. porta aberta comigo. A outra família vai criar. Não era pra você fazer aqui, dar uns tapas na criança, É você verdade. sujou o chão. A criança não vai te contar. Nunca. Ela errou, ela foi sacrificada. Ela errou, ela apanhou. Entendi. Ela cometeu um erro ali. Então, quando a criança descobre que ela tá no universo que ela pode, ela não vai contar. Então, assim, violência com os filhos, fecha essa porta. A falta de diálogo, fecha essa porta. O puritanismo em excesso, fecha essa porta. Confundir que não pode falar sobre questões porque a criança vai se precipitar no assunto é outra ignorância. Por Uhum. quê? Não Porque tem idade para falar de sexualidade. não tem idade para falar, mas tem forma. Perfeito. Então, você vai dizer para uma criança de 4 anos uma linguagem que ela entenda. Você não vai falar de sexo para uma criança de 4 anos, Certo. mas você vai falar de algumas coisas que ela já pode falar. Tá. Ela já pode falar com você. Você vai dizer para ela certa na linguagem dela, ela Tá. precisa compreender aquilo, Uhum. né? Então, muitas pessoas são abusadas na infância e só toma conhecimento de aquilo é um abuso quando ela está na fase mais Adulta. madura, adulta. Aquilo era um abuso. Mas se a informação chega, Uau. agora, eu não sei que era um abuso, então nada me aconteceu. Mentira. Na psique da criança, ela não tem maturidade para absorver aquilo, tem dano e vai ter sintoma. Como falar, Né? assim, eu costumo fazer uma pergunta como se fosse o próprio espectador que está ouvindo. Como que eu falo de um assunto tão delicado, por exemplo, Vanusa, eu tenho uma menina, eu tenho 2 meninas,
Eu sou até um pouco chula nas minhas palavras, de uma forma cômica. Eu falo, ó, peitinho, isso aqui, eu vou mostrando a genitália, isso aqui não pode, você colocar a mão, você tem que falar com a mamãe. Como? A Renata fala primeiro, a Vanusa, como que você instruía a sua filha em relação ao corpo dela e o seu filho? Então, na minha infância, eu quase fui abusada. Meu pai, ele percebeu que o abusador estava prestes a cometer, um Glória a funcionário da Deus. família, e quando ele fechou a porta para cometer o ato, meu pai chegou me chamando e ali naquele momento Maravilha não de aconteceu pai. nada, né? Mas eu cresci sem saber o que tinha acontecido, como ela falou aqui, e com o tempo, aos 12, 13 anos, que eu fui entendendo o que quase aconteceu. Uhum. Então, assim, eu sofri o abuso, sim, do preconceito, de algumas questões familiares. Não dentro da minha casa, mas familiares. E isso mexeu muito comigo. E me trouxe uma atenção muito especial com os meus filhos. Então, meu filho, ele tem 11 anos de diferença da minha filha, né? Mas eu sempre tive muito cuidado com ele em relação à amizade, a ciclo de amizade. Sempre optava por não deixar ele ir para casa dos amigos, mas abria minha casa para os amigos virem. Fazia ali lanche, deixava eles brincar, deixava sempre supervisionado, sabe? E isso, tipo, a partir dos 5 anos mais ou menos, até os 15 anos, sabe? Sempre chamei ele para conversar, sempre tinha muito diálogo, tudo eu conversava com ele. Tanto que até essa fase da sexualidade, meu marido falou, eu não sei como fazer isso, como que eu vou conversar com o Jonathan. O Jonathan com 7 anos, cheio de perguntas. Ele sempre queria saber tudo. Curioso. E eu sentava e eu não cheguei... É muito difícil, né? Não tem uma receita. Mas como que eu fazia, né? Como que eu entendia? Eu respondia o que ele queria saber. O que você quer saber? Que E aí, legal, dentro do que que ele perspicaz. queria saber e que ele já tinha curiosidade, ele já sabia, eu ia respondendo na linguagem dele. Aham. Mas sem dar nenhuma informação para ele que fosse me constranger, dele falasse, mas não sabia disso não. Era Sim. isso? Não, eu não me Antecipar, né? não antecipava. Mas tudo. Então, assim, até hoje, ele tem 29 anos, ele tem o hábito de manhã, que é a nossa casa, né, no mesmo quintal, ele vem de manhã, a gente tem diálogo até hoje, conversa. Ele tem, assim, o horário das 5 horas, 5:30 da tarde, quando o pai dele chega, ele vem para tomar o café, para ter o diálogo com o pai. Isso é Então, maravilhoso. e ele já tá casado, 2 anos, e isso é algo que acontece. Foi construído, Que né? a gente ama e a gente sente maior falta, porque ele já tá falando, né, em seguir, né? Mas a gente ama esse tipo de relacionamento e a gente sempre cultivou isso desde pequeno. E com a minha filha não é diferente, só que são temperamentos diferentes. Eles não são Importante. iguais. Ele sempre foi aquele que gostou de sentar, conversar e falar sobre tudo, decisões, planejamento, dúvidas, passos a tomar de negócios, né? Porque a nossa família é uma família de empreendedores, a gente tem isso nas veias e ele é assim também. Então, e a minha filha é mais quieta, Uhum. é mais reservada, ela não gosta de se expor, ela é muito reservada. E eu já tive uma certa dificuldade de chegar nela. Só que eu não desisto. Eu tô Muito bom. sempre ali, sempre dando a ela a oportunidade de fala. Eu sinto que ela tá diferente, sabe? Ou que mudou alguma coisa, o semblante, ou alguma situação, eu já... Peraí. E aí eu vou lá Parabéns. e dou pra ela a oportunidade de falar, sabe? Eu não deixo, tipo, não tá legal. Ela é assim, deixa? Não. Sabe? É ter um pouco de sensibilidade. Você precisa conhecer o seu filho. Ponto. Você precisa. Ponto. Você precisa. E o diálogo, por mais que ele não queira, que ele não tenha paciência com você, né? Porque eles não têm muita paciência com a gente, você tem que estar ali disponível. Você tem que ter. Muito bom. Então, eu sempre me coloco disponível. Às vezes vem até uma palavra que poderia te entristecer. Não, eu entendo que naquele momento ali eu tenho que dar mais uma oportunidade. E Que eu não me ótimo. canso,
sabe? Se eu posso lá fora ser bênção na vida dos outros, por que que eu não vou, né? Na vida Mas- dos filhos. Então, é Como? sobre isso. É, princípio, conhecer seu filho e dar oportunidade a ele de diálogo. É o princípio. Muitos É- lares, eles são disfuncionais, né? Pais separados, as mães que têm responsabilidade maternas e paternas na educação, os filhos são educados pelos avós ou pelos tios. Como falar disso de uma forma que essa criança tenha compreensão e saiba se defender, Renata? Então, eu acho que a gente precisa não ter. Eu acho que é um preconceito, né? Eu acho que as pessoas hoje têm muita dificuldade de falar sobre esse tipo de questão, Uhum. né? Então, Vanúcia trouxe uma coisa interessante. A gente já falou que as crianças devem receber informação desde sempre com a Perfeito, linguagem da criança. perfeito. A criança vai amadurecendo, se amadurece a linguagem. A criança vai amadurecendo, se Uhum. amadurece a linguagem. Beleza. Ela falou de uma parte muito interessante. Eu espero que eu tenha essa porta bem aberta para meus filhos chegarem até mim. Certo. Mas até o filho que não quer conversar sobre isso, cabe a nós falar. Cabe a nós educar, cabe a nós dizer, porque eles estão ouvindo. E aí, às vezes, como é que você acessa isso? Às vezes, com um caso desse, por exemplo. Sério? Ô, fulana, você viu esse caso aqui? Essa menina estava faço assim, muito aconteceu assim, aconteceu assado, aconteceu assim, Sim. aconteceu assado. Então, a informação chegou. Muito Da bem. violência, da falta de discernimento, da carência, da necessidade de pertencimento. A gente não sabe o que passou na cabeça dessa criança, Certo. dessa adolescente, 13 13 anos, anos. né, para chegar a cometer esse crime. Mas a gente precisa falar, quando eu digo de violência sexual, não é falar de sexo. Essa é a grande sacada. As pessoas estão confundindo isso e não querem falar de sexo com os filhos. Entendi. Quando você fala de sexualidade, você não tá falando de sexo. Quando você fala de violência sexual, você não está falando de sexo. Você não está falando de sexo homem, mulher, coito. Você não está falando disso. Você está dizendo para a criança, olha, você está vendo esse caso aqui? Aconteceu por isso, por isso, por isso. Muito bom. Olha, vocês são meninos, mas menino também passa por isso. Porque, ó, esse caso, tá vendo esse caso aqui? Esse cara era um youtuber, ele era um cara de internet. Ele convidava os meninos para participar de um campeonato, quem era o melhor jogador. As crianças passavam, um caso real, tá, que eu tô contando. As crianças passavam no campeonato Aham. e ele estimulava os pais, dizer, olha, seu filho é maravilhoso, a gente vai levar ele pro campeonato e aquela coisa toda. Convencia os pais, dava uma passagem de Meu avião Deus. pros pais, liberar os meninos, e os meninos vinham para a comunidade dele, porque eram excelentes jogadores daquela modalidade. Meu Esqueci o nome Deus. agora. E ali no apartamento dele, ele abusava dos meninos. Os meninos vinham com uma intenção de se promover na internet, fazer parte Claro, daquela claro. comunidade, e no final ele foi preso também, era vítima de abuso. Né? O Ítalo, que deu esse bafafá todo com a lei Felca, né? Que é o ECA digital. Fala sobre enfim, isso, Renata. O Felca fez a denúncia ali. O Felca é aquele... É um influencer, digital do cabelão. Isso, Tá. e ele fez uma denúncia que explodiu o Brasil, falando sobre a adultização infantil, estava falando sobre conteúdo pornográfico, estava falando sobre coisas desse tipo, que envolveu um blogueiro, um influencer chamado Ítalo, tá preso, acho que foi condenado a 11 anos de cadeia, e de fato gerava material pornográfico, porque, gente, o material pornográfico gera muito dinheiro na internet. Sim. Então, quanto mais material pornográfico e quanto menor é a criança, mais dinheiro vale. Meu Deus do céu. Né? Então eu tô pulando a conversa aqui, mas vamos voltar. Então a gente pode sim falar para os nossos filhos de abuso sexual. Tá. Isso tá errado, isso não pode. Se for seu avô que colocar a mão dentro da sua roupa, tá errado. Se Muito você bom, pode Renata. falar, se for o seu pai que fizer isso com você quando mamãe estiver dormindo à Mas noite como dentro falar de... isso, meu Deus? Vai falar. Tem que Vai falar. falar. É surreal. Mas aí talvez você, quando você fala isso, às vezes a pessoa pensa assim, pô, eu tô falando do meu marido pra É verdade. ela. Não, pega um caso, pega um caso. Tá vendo esse caso aqui? Vocês, não sei se vocês acompanharam esse caso, né? A mãe estava desconfiando que o pai estava abusando da filha. Tá. Beleza? O que ela fez? Ela ficou vigiando e aí acordou de madrugada, porque ele esperava a esposa dormir para ir para a cama da menina. E aí, aquela história, tá com frio, vou deitar junto com você, daqui a pouco começa carícias,
a carícia já não tá numa parte de pai e filho, tá, né, nas Sim, partes a criança íntimas. não vai ter A interpretação criança que tá, ela- às vezes, entendendo o carinho, às vezes, inclusive, ô Paulo, o que que acontece? Porque as meninas, depois que descobrem que é abuso, elas sofrem muito, porque na hora elas gostam. Sim. É um carinho, é uma carícia. Então elas gostam. Sim. Então depois se sente uma Estímulo. culpa. Sente culpa demais, porque acha que está fazendo errado. Eu não estou fazendo nada de errado. E aí a mãe acordou de madrugada, veio com Parabéns a essa mãe. veio com o telefone e filmou. Você tá aí com ela e tal, fazendo carícia nela. Ele levou um susto, a criança tava meio que de calcinha, ou ele tava sem nada, e tava deitado com a filha. E aí ela filmou aquilo, foi pra internet, os vizinhos quiseram lixar ele. Só que a cena mãe que maravilhosa. dá um nó no nosso coração é que a menina ficou sentada assim na cama Não tô entendendo. e dizendo assim, mas ele não podia me abraçar, não podia fazer isso comigo. E a mãe, ele tá abusando de você, e não sei o quê, ele não pode fazer isso. Por que ela não falou antes? Meu Deus. Ela quis pegar o pai em flagrante, mas não protegeu a filha. Menina, verdade. Não contou para a filha, ela não tinha entendimento, né? Então a gente precisa trazer a informação em todos os âmbitos da sociedade. Uhum. Igreja, por exemplo, nós temos No tido caso problemas do- com voluntariado. A igreja, antigamente, ela tinha um padrão. A igreja da atualidade, as megas igrejas, ela tem outro padrão. Sim. Isso é um problema para se resolver. Sim. Não dá para fechar os olhos com isso. Então, o que acontece? As pessoas estavam ali, as famílias eram conhecidas, as pessoas eram consagradas ao ministério diaconal, né? E estavam ali. Então, era aquela pessoa que servia todos os dias, a mesma pessoa. Então, ela não foge, ela tem um padrão de comportamento conhecido. São pessoas... Hoje não, hoje voluntariado, você chega, você está no Ministério Infantil hoje, amanhã você está com É outro. verdade. Entra é verdade. menino, entra homem, entra mulher. E assim, se você for uma pessoa com a mente doentia para criança, ali é um campo fértil para você. Exatamente. Porque dentro da igreja está cheio de santo, É, cheio de anjo. exatamente, E não tem exatamente. anjo, não tem santo. São pessoas adoecidas. Sim, que e que- sofreram abuso. Então não dá. Agora, isso aqui é muito triste. É uma das coisas mais tristes que eu vi nessa semana aqui, acompanhei esse caso um pouquinho. Uma menina de 13 anos, parece que ela estava sendo desafiada a sacrificar um animal. Parece que ela estava sendo sacrificada Mas para você animar consegue pegar o um começo, filho? gato. E aí parece que ela não conseguiu sacrificar esse gato. Meu Deus. E ela sofreu ali as humilhações, o bullying, e, enfim, falaram um monte de bobagem para ela e depois pediram um outro desafio. Se eu não estou falando, foi o que eu li, que eu vi, né? Porque a internet vai disseminando as notícias e a gente fica pela metade às vezes. Mas ela fizeram um outro desafio para ela, para que ela escrevesse uma carta de despedida para os pais Meu Deus. e que ela fosse ali fazer, acho que foi enforcamento o caso dela, não foi? Enforcamento? E eles viram toda a cena. Foi Ela quase faz- 2 horas. Faz isso, faz aquilo, até que ela conseguiu dar fim na própria vida. Meu Deus. E quando terminou, eles perguntaram: vocês querem assistir mais? Assim, nós vamos para uma outra vítima. Meu Deus. Quando os pais chegaram, ela estava morta. Meu Deus. Né? Então, aí eu quero conversar com a gente aqui. Como que chega uma família passar por uma tragédia dessa e não ter percebido nenhum sinal? Tem alguma É a primeira coisa errada. pergunta. Porque será que ela entrou nesse grupo uma única vez e foi logo para se matar? Não. Se isso acontecesse, Já essa tinha um menina estava com vínculo. depressão, estava deprimida, Já- estava com dores absurdas, se isso aconteceu dessa maneira. Mas a gente está falando que já tinha um desafio, que ela não cumpriu. Já era o segundo Sim. desafio. Então, quer dizer, não tem nenhum sinal. Como que uma menina adolescente recebe esse tipo de informação e não tem discernimento nem inteligência emocional para lidar com isso? Será que não chegou informação nenhuma para ela que o mal tá ali, que o grupo, né, que as pessoas estão fazendo esse tipo de crime na internet, que existem grupos prontos para fazer isso? E olha só, muitas das vezes você acha que você está no grupo de desafio com adolescente e criança da sua idade. Por trás daquilo são Adultos. pessoas adultas malignas e que estão gerando conteúdo de vídeo, Uau. porque esses conteúdos geram muito dinheiro na dark web. Então, assim, outro ponto, babá. Nós temos tido casos, vários casos de babá Que abusa. que elas estão na sua casa, você contratou como babá,
mas na verdade cuidam muito bem da sua criança, mas o interesse ali é a liberdade de cuidar do bebê, fazer troca de fralda e filmar a criança, fazer conteúdo pornográfico para vender na dark web, porque gera muito dinheiro. Quanto menor é o bebê, mais dinheiro gera. Uau, o caso de uma criança que é o que? 3, 4 horas de nascida? Primeiro, assim, um caso. Número 1 é a criança que sofreu abuso, foi com 3 horas de Eu nascimento. vi isso, mas depois eu li, ficou meio desencontrada a informação, não aprofundei, não. Sim. Acho que a ministra Damares falou alguma Foi, coisa disso, foi, mas eu foi. fui procurar depois, É. não estava fluindo muito bem ali, não. Mas é isso. Uma mãe descobriu que a filha estava sendo abusada, uma Aham, criança pequena, aham. porque ela já falava, ela abriu a perna da boneca, Ai, beijou meu as Deus. partes íntimas da boneca e a mãe falou, não pode fazer isso não, com a sua neném não. Aí ela falou, a tia fulano faz isso comigo. Aí a mãe, será que ela tá se comunicando direitinho? Que criança tem dificuldade de se expressar? Sim, E a mãe, o que ela fez? Instalou uma câmera. E, de fato, ela botava a câmera e a pedido de um namorado dela que vendia esse material e ela fazia isso com a criança na hora da troca da fralda. Filmava as partes íntimas bem de perto da menina, fazia, né, oral com a criança e aquilo não machuca, gente. não. Não tem nenhuma penetração, não machuca. A criança não sente nem mal-estar. Exatamente, mas é a memória Mas a emocional memória dessa emocional ativação. Tá tudo errado, tá tudo fora do contexto, tá tudo errado, né? A criança não tá pronta para receber aquilo. E aí esses vídeos valem muito dinheiro. Uau, realmente, ainda que como terapeuta ouvimos constantemente, eu ouço constantemente como essa paciente foi afetada pelo abuso sexual, que hoje afeta até os seus relacionamentos atuais, como mãe, como esposa, como cristã. Afeta Dentro do toda, casamento, tudo, né? afeta tudo. Então, veja esse episódio, você que está vendo ao vivo, reveja, porque as informações que a Renata está passando não é só uma informação que ela ouviu, não, ela realmente está mergulhada nisso e trazendo essas informações para te despertar a prestar atenção no seu filho, no seu neto, né? As avós que cuidam também ajudam na educação, as tias, preste atenção em tudo que está acontecendo. E para finalizar aqui, Renata, eu gostaria que você falasse sobre a questão que hoje todas as camadas sociais, a questão do Roblox, tá? Algo muito sério, né? Como que foi? Do jeito que você me contou ali no escritório, o passo a passo, até chegar realmente, o abusador realmente se revelar para essa criança. Porque até então é um conteúdo inofensivo. Montar ali o Roblox é algo simples. O que acontece? Os pedófilos, eles são especialistas no que eles fazem, os abusadores no digital, né? Eles usam um mecanismo chamado engenharia social. Uhum. O que é uma engenharia social? Primeiro eu conquisto você, eu descubro quem é você. Você, por exemplo, você conversando comigo aqui, vamos fazer engenharia social. Renata, você com a sua idade, você mora onde? Você é casada? Quanto tempo de casada? Você tem 2 filhos? Você vai me conhecendo, Sim. você vai me conquistando, você vai fazendo um apanhado de quem eu sou, da forma que eu vejo a vida, da forma que eu sinto. Eles fazem isso, por exemplo, com as crianças. Então, se aquela criança tem um narizinho feio, ele vai falar assim, nossa, seu nariz é lindo. Ele percebeu que é uma fraqueza da criança. A criança, Sim. mas eu não acho. Né? Não, as pessoas estão erradas, seu nariz é lindo. E se falaram... Então, conquistou a criança se sente especial, porque é muito fácil você conquistar uma criança. Quer ver? Você quer uma bala? Quero. Dá um beijinho aqui, titia, que eu te dou a bala. Na hora a criança beija. É verdade. Na hora a criança beija. Porque ela não tem maldade. Então ela quer a bala. Qual é a troca pra bala? É o beijinho? Ela vai fazer o beijinho. Nossa. Então é assim que funciona. Então, você tem um cachorrinho, você tem um irmão, ele tá descobrindo. Ele não tem pressa. Ele pegou aquela criança pra vítima. Então as crianças mais vulneráveis são as crianças de pais separados. Isso é estatística, tá? Não é uma invenção da minha cabeça, não. Tá. Crianças que têm pais violentos. Então, as crianças se abrem aquela vulnerabilidade. Pela falta familiar. Pela falta do afeto, né? Às vezes, algumas dificuldades na aparência. E assim, todo mundo pode ser vítima, tá? Mas em estatística, eles usam essa engenharia para ir alcançando a criança.
E aí, daqui a pouco, ele fala para a criança, você tá criando um corpinho, então você tem uma foto aí na praia, por exemplo. A criança tem, aí manda uma foto de biquíni. Depois pede para a criança fazer alguma coisa. Depois, olha, o jogo, por exemplo, os jogos têm fase, e eles têm as moedinhas do jogo, né? Do Do Roblox Roblox. e de outros também. Aí você joga, que jogo que você joga? Eu jogo esse jogo, eu jogo esse jogo. Uhum. Ah, eu vou te comprar para você, vou te dar uma... Porque a gente deixa os nossos filhos jogar, mas a gente não gasta dinheiro com isso, a gente não compra, né? Eu Sim. não comprei É. moedinha para os meus filhos, nada disso. Mas os abusadores, eles vão Compra. lá e compram. E já tem um segredo com a criança. Depois ele pede mais alguma coisa à criança. E a criança vai. Quando a criança tá totalmente envolvida e já tem segredos com esse abusador, pronto, agora ela é a vítima. Então, olha, eu quero que você faça isso assim, assim. Não, mas eu não posso, tio. Eu não posso, fulano. Eu não posso. É meu amigo, né? Na verdade, é um amigo. Eu não posso. Pode sim, porque naquele dia eu te dei o dinheiro. Se você não fizer, eu vou contar pra sua mãe que eu te dei o dinheiro. Nossa. Ah, você pode fazer sim, porque naquele dia eu pedi a foto de biquíni, pedi pra você tirar o biquíni, você tirou pra mim e eu tirei pra você. Simula uma outra criança, né? Sim. E aí a criança já... Então ela não tem mais para onde ir, ela tá cercada. Perfeito. Porque se ela contar pro pai e pra mãe, ela fez coisa errada. Ela mentiu pro pai, ela enganou o pai, ela enganou a mãe, ela escondeu o segredo. Então ela prefere tentar se resolver aqui, só que ela já virou a vítima. Sim. São os abusos na internet. A gente chama de escravos sexuais. Nossa. São os escravos, porque existe, como é que fala? Grupo de pessoas que tem 20, 30 escravos sexuais. Lá no Nordeste, um adolescente, tinha acho que mais de 80 escravos sexuais. Nossa. E aí, qual é a ideia? Ganhar dinheiro. Não é um escravo sexual para eu me satisfazer, ter prazer naquilo sexual, não. Às vezes é só questão do dinheiro. O prazer dele é essa Sim, ganância, a né? ganância. Então ele marca com aquela criança, ó, hoje, 8 horas da noite, eu quero que você abra o celular, que eu quero falar com você. E aí aquela criança, ela vai obedecer. 8 horas da noite, ela vai abrir o celular, vai ficar com o celular, ela vai abrir. E aí aquela pessoa vai pedir a ela o que quer que faça. Eu quero que você tire a roupa, eu quero que você dance, eu quero que você deite de 4, Ai, eu meu quero que Deus. você faça isso. E aí qual é a ideia? Inimaginável. Gerar conteúdo pornográfico, gerar vídeos que valem uma nota na dark web, na internet, nos meios, né, de pedofilia. E aquela criança passa a ter aquele compromisso. E ele gera vídeos e vídeos e vídeos e vídeos. A outra no outro dia, outro no outro dia, outro no outro dia. Ele tem uma agenda para praticar crime. Meu Deus. Só que os pais começam a achar estranho, né? Aquela criança, vamos no shopping, dá 7 horas da noite, tem um compromisso com o abusador às 8. Como é que essa criança vai no shopping? Não vai querer. Como é que ela vai no shopping? Porque ele disse, se ela não for, vai matar o cachorro, vai matar a mãe, vai contar o segredo, vai na casa dela matar o irmão, e aí vai, pronto, tá? Nossa. Acabou. Então, essa criança, ela 7 horas da noite, se for, ela não vai jantar, ela não vai no shopping. Ela muda o Ela, comportamento. total. Então, assim, uma das coisas que tem que ser observado, assim, com os olhos muito abertos. Por que a criança está diferente? Por que mudou o comportamento? Por que a criança está extremamente sexualizada, adultizada? Por que aquela criança hoje só usa moletom? O moletom todo mundo pode usar, tá? Mas se mudou. Mas por que tá, às vezes está escondendo o próprio corpo para não, ela acha que se ela se esconder, ela não vai ser vítima de mais, porque o corpo está aparecendo, ou se cortando, então a forma de se esconder, e assim por Entendi. diante, tem um monte de desdobramento, né? Sim, E a Renata. criança mostra muitos sinais, só que os pais são muito distraídos, né? É. Então, quem está educando nossos filhos, não, aonde que nossas famílias estão, de um modo geral, pai, mãe. Então, como é que você vai ter um diálogo com o seu filho se você está imerso no celular? E todos nós, e digo por mim, estamos afetados por esse tempo, Tá, sem exceção, tá. né, Paulo? Então, assim, para a gente chegar aqui hoje trazer essa informação, nós gastamos tempo na internet, gerando Exato, conteúdo, exato. fazendo vídeo, convidando. Então, o que a gente precisa ter? Discernimento, inteligência mesmo para lidar com isso. Não dá para fugir disso? Não. Nós vamos sair desse ambiente digital? Não vamos. Muitas pessoas, inclusive, vão ganhar muito dinheiro, vai virar profissão, tecnologia, o mercado é enorme. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a sair da bolha e viver no mundo com Perfeito. discernimento. Então a mensagem hoje é essa: ensinar. Ensinar Sair- a sair da bolha
convívio de família, que a gente acha que protege, não protege, mas eles precisam entender aonde eles estão pisando, que mundo eles estão Quem pisando. eles têm que confiar. Onde está o mal, por que o mal, como se aprende. Manipulação, Entendi. conversas fiadas, manipulação, promessas descabidas, isso tudo a gente tem que ensinar para nossos filhos. É normal alguém te prometer isso assim? Não é. Então, abre os teus olhos. Exatamente. Aqui é manipulação. E às vezes a manipulação a criança aprende desde cedo com amigo de escola. Sim. Vira vítima de amigo de escola, de sim, bullying. sim. Cyberbullying também existe. Então, assim, a matéria é enorme, É tem para todos os lados. muito. E às vezes a gente se preocupa falar com nossos filhos só da questão sexual, né? Sim, De abuso. Mas a internet, os algoritmos entregam pra gente arrogância, inveja, manipulação, cobiça, né? Exatamente. Os nossos filhos às vezes estão debaixo de um conteúdo que ali gera indiferença, vê de violência demais, a vida humana passa a ter menos valor. Não tem nada a ver com sexo. Muda Não tem nada a ver totalmente. com abuso, né? Mas tem um monte de coisas ali que eles precisam ter valores e inteligência emocional suficiente para dizer: isso aqui é lixo, Cuidado com esse eu não excesso, vou né? consumir. Isso mesmo, Né? Vanessa. Exato. É um assunto para mais de metro, né? É muito bom. Estamos, assim, eu particularmente assim, cada entrevistado trouxe temas, assim, muito importantes, mas esse especificamente, quando se trata de família, trata das nossas bases. E ter clareza disso, ter essas informações, esse despertar. Nós temos esse conhecimento de atenção aos filhos. Qual pai não sabe disso? Mas nos perdemos, né, no processo. Pode acontecer. Mas esse episódio é para você se despertar. Eu também, todas nós, a voltar a atenção para que essa criança tenha autonomia na adolescência, na vida adulta, para dizer não para tudo aquilo que o invade. É para isso que estamos aqui. Como eu disse, compartilhe esse episódio com outras famílias. Deixe o seu like, até para que o algoritmo entenda que esse conteúdo é importante, porque o nosso objetivo aqui é, através da informação, transformar. Então, guarda, eu vou deixar aqui a Renata para trazer uma mensagem para você direta, começando pela Vanúzia, para a gente finalizar aqui. Diga uma mensagem direta para essa mãe, já que hoje você tem os seus 2 filhos aí inseridos de forma, né, perfeito não somos, mas saudáveis, indivíduos saudáveis para a sociedade. Fala, Vanúzia, e depois a Renata uma mensagem de direcionamento para esse pai, para a gente finalizar. Amar nem sempre é dizer sim. Às vezes é saber dizer não. E muitas das vezes você vai dizer não e seu filho vai chorar e você vai pro outro chorar também. E ele vai falar: você não é minha amiga, você não me ama. Mas é por amor a eles que você vai dizer não. Você vai se impor. Porque você é mãe, você é pai. E você quer o melhor pro seu filho e você sabe o que é melhor para ele. Mas tenha tempo e sensibilidade para perceber as mudanças com seu filho. E aí é só deixar fluir. Muito bom. Renata. Nós, como pais, nós temos muita responsabilidade, mas existe um lugar que a gente precisa confiar, que é entregar os nossos filhos a Deus. Aleluia. A gente consegue fazer um bom trabalho, se a gente quiser. Mas existe um lugar que é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo, né? E a gente precisa confiar que existe uma obra que só Ele é capaz de fazer na vida dos nossos filhos. Agora, como pai, como mãe, eu penso que a gente precisa trazer autonomia para os nossos filhos, a gente precisa ter saúde emocional para a gente transmitir saúde emocional, porque uma família disfuncional, a gente pode trazer toda a informação, uma família disfuncional não vai conseguir transmitir o que os filhos precisam na realidade. Exato. Né? Então, a gente precisa cuidar da gente, de modo geral, para que a gente consiga transmitir para eles. Eu entendo que os excessos, eles precisam ser olhados. Então, assim, não pode tudo é um problema sério e não pode nada também é um problema sério, tá? A repressão é algo muito complicado. Os nossos filhos precisam ter autonomia, porque eles não vão estar debaixo das nossas asas o tempo todo. Vão virar adultos, precisam ser adultos funcionais, com responsabilidade. Então, eles precisam ser ensinados, enquanto estão debaixo das nossas asas, a ter um olhar crítico, a ter discernimento da vida em sociedade,
a ter saúde, inteligência emocional. Isso tudo é um trabalhinho, um dever de casa custoso. Sim, É total. custoso, não sai de graça e todos nós estamos aí inseridos numa sociedade adoecida e que somos afetados, né? Total. Então precisamos pedir a Deus, ao bom Espírito Santo, discernimento para a gente não colocar nossos filhos numa bolha, mas para tirá-los de uma bolha e ensinar que eles precisam seguir e confiar naquele também que também nos trouxe até aqui e levará nossos filhos, né, para o futuro. Essa é a minha E mensagem. ele é justo e é fiel. Exatamente. Vamos finalizar de uma forma diferente de oração, mas eu quero deixar aqui o meu próprio depoimento. Quando eu falo de transformação, eu falo literalmente, não falo sobre o outro, eu falo sobre mim. Eu nasci num lar disfuncional, com conflitos familiares devido ao abuso de álcool e drogas, mortes, assassinatos, muitos assassinatos. Sou paulista, hoje eu resido aqui na região dos Lagos e isso afetou o meu relacionamento com a minha filha. E com 41 anos de idade, eu decidi desenvolver, aprender. E isso salvou o meu relacionamento com a minha filha. Hoje eu tenho uma filha de 19 anos que é minha parceira, não somos amigas, não falo amizade, mas minha parceira que está aqui, não de uma forma forçada, mas por admiração e respeito que eu construí a partir de quando eu entendi minhas dores. Quando eu entendi as minhas dores, o meu relacionamento com a minha mãe, que eu transferia para minha filha, eu pude resignificar, entender que a minha mãe, ela me deu o que ela recebeu e que não era justo a minha filha beber de toda essa amargura transgeracional. E eu pude resignificar, inclusive com a pequena, a minha filha de 8 anos, eu sempre mudo um pouquinho, que também é extremamente amorosa, o que eu não vivi, né? O abraço, eu tinha muita dificuldade de abraço, mas a partir do desenvolvimento, mesmo sendo uma mulher cristã, uma mulher de oração, todos esses pré-requisitos, mas minha vida de fato transformou quando eu entendi quem era Paula Alessandra. E hoje eu pude resgatar a minha família e as minhas filhas são referência na comunidade. Não somos perfeitos, estou sempre reajustando. Mas se essa mensagem falou com você, vai no meu direct, tá lá no meu Instagram, Paula Alessandra, terapeuta, psicoterapeuta cristã. O meu propósito é te ajudar a sair deste lugar que você se encontra, porque você não é o que aconteceu com você, mas o que você decide fazer, o que fizeram com você, foi o que eu fiz. Eu decidi pegar essa dor e transformar em história. É difícil falar de uma forma direta, mas quando eu escuto transformações, eu digo, não, tem esperança para mim. Eu sou a representação dessa esperança. Então, busque ajuda. Estamos aqui, a Renata, a Vanúzia, com projetos sociais. Procura-nos nas mídias sociais, tá bom? Porque vai ser um prazer te ajudar e compartilhe esse episódio. Até a próxima segunda-feira no Transformando-se.